A dívida pública portuguesa ultrapassou os 129% do produto interno bruto no ano passado. O número foi revelado esta semana pelo secretário de Estado do Orçamento e é precisamente por aqui que começa hoje o espaço de comentário de José Sócrates. José Sócrates, boa noite. Este número é sustentável? Ora bem, este é o facto político da semana e passou quase despercebido, quer na comunidade jornalística, quer também na comunidade científica no domínio da economia. Mas é um número muito revelador. É um número, em primeiro lugar, do governo. Não é um número da oposição, nem é um número do organismo independente que temos que esperar pelo INE para sabermos qual é, em definitivo, o número. Mas baseemos-nos no número do governo, não no número da oposição. 129,4. O que é que significa estes 129,4? Significa apenas isto. Significa que a nossa dívida pública, nestes últimos 3 anos, 2011, 2012, 2013, subiu mais do que subiu nos 6 anos anteriores. Veja bem, entre 2004 e 2010, a nossa dívida pública subiu 32,1 pontos percentuais. Entre 2010 e 2013, isto é, contando os anos 2011, 2012 e 2013, subiu 35,4. Isto é, este governo, com esta política de austeridade, aumentou mais a dívida nestes 3 anos do que aumentou nos 6 anos em que eu fui primeiro-ministro. E quando se fala da reclassificação da dívida pública, esse argumento não corre? Essa reclassificação atingiu todos os anos e atingiu até o ano 2004 e 2005. Eu próprio tive reclassificações quando era primeiro-ministro, dado o aumento do perímetro. Mas é desses números que eu estou a falar. Isto é, não estou a falar de números antes da reclassificação. Repito, porque isto é muito importante, este governo, nestes 3 anos, aumentou mais a dívida que nos 6 últimos anos. Em 2010 estávamos com cerca de 90 e pouco por cento, 94%. Eu estou a utilizar o mesmo critério. Para este governo, somo o ano de 2011, o governo só tomou posse em junho de 2011, mas no ano de 2005 eu ponho também a meu encargo a dívida de 2005, que subiu também consideravelmente entre 2004 e 2005. Portanto, o critério é o mesmo. Basicamente, o que é possível já retirar disto é isto, repito, nestes 3 anos a dívida aumentou mais que nos 6 anos anteriores. Ou seja, os esforços de consolidação orçamental não estão a dar qualquer resultado, é? É preciso tirar disto consequências. Em primeiro lugar, para a política que está a ser seguida e para a política de austeridade, que foi levada longe demais. A política de austeridade não é compaginável com a sustentabilidade da dívida. Eu venho dizendo isto há muito tempo, agora fica, espero eu, mais evidente para muitos. Mas é também um número muito inconveniente para o Governo e, em particular, para o Dr. Paulo Portas. Nós assistimos este fim de semana à primeira intervenção eleitoral do Dr. Paulo Portas no Congresso do Partido Popular. Ele disse qualquer coisa do estilo: os socialistas gastam e nós poupamos. Que poupadinho que ele é. Então não é que o Dr. Paulo Portas, nestes 3 anos em que é membro do Governo, aumentou mais a dívida que nos 6 últimos anos em que eu fui primeiro-ministro, em que o Partido Socialista esteve no Governo? Este número vai ser muito difícil de explicar pelo Dr. Paulo Portas. E os encargos com os juros? Perdão? E os encargos advenientes também dos empréstimos contraídos? Com certeza. Mas nós, na altura, para nos financiarmos, também íamos ao mercado. Este financiamento, aliás... Desculpe, não, mas é que, repare, os empréstimos da Troika são a juros mais baixos do que aqueles que nós tínhamos quando nos refinanciávamos. Portanto, não há explicação por aí. A única explicação é que esta política de austeridade não conduz à sustentabilidade da dívida. E, portanto, a ideia do Dr. Paulo Portas de se apresentar como o poupadinho, ele é do lado da poupança e nós éramos do lado do gasto excessivo, do despesismo, tem apenas um problema com os factos. É que essa história está mal contada. O Dr. Paulo Portas, enquanto membro do Governo, vai ter que explicar isto. Porque é que em 3 anos aumentou mais a dívida que nos 6 últimos anos. Mas há um outro aspecto também que quero referir. É que o Dr. Paulo Portas, eu compreendo que o Dr. Paulo Portas queira, para recuperar a credibilidade e para recuperar a reputação perdida, porque ele fez no Governo exatamente o contrário daquilo que fazia na oposição, ou que dizia na oposição, que tenha a paixão por umas frases de belo efeito. Eu compreendo muito bem isso. E compreendo que chegou o momento de começar a fazer intervenções um pouco mais eleitorais, dirigidas ao eleitorado português. Mas nós recordamos bem do passado do Dr. Paulo Portas. É que o Dr. Paulo Portas fez parte de um governo com o Dr. Durão Barroso, que deixou o déficit em 6,83.
e que, antes de sair, em 2004, decidiu comprar os submarinos. Submarinos esses, aliás, que nós pagamos. Porque nesta dívida dos governos que eu presidi está também a dívida dos submarinos. Submarinos esses que não criaram um posto de trabalho em Portugal, que eu saiba, e julgo estar bem informado, não criaram um único posto de trabalho. E nessa altura tínhamos já um problema orçamental e o Dr. Paulo Portas achou muito bem comprar os submarinos. Mas o que é certo é que os governos vão imputando responsabilidades uns aos outros pelas despesas feitas. Não, é que, repare, eu acho que ninguém deve atirar pedras quando tem telhados de vidro. Entre 2004 e 2010 há 2 períodos. É o período entre 2004 e 2008, em que a dívida pública esteve, digamos, subiu ligeiramente, esteve sempre controlada. Os 60 e os 71,8. E depois, entre 2008 e 2010, tivemos uma crise financeira internacional em que a nossa dívida subiu, como subiram as dívidas de todos os países. Ou seja, o tempo vai lhe dar razão quando há uns tempos disse que pagar a dívida é a ideia de criança, as dívidas dos Estados são, por definição, eternas, as dívidas gerem-se. Repare, eu disse isso há uns tempos atrás, numa conferência em Sciences Po, explicando aos alunos que era uma ideia de crianças pensarmos que devíamos agora pagar essa dívida, justamente porque os Estados não têm um período de vida, como nós na nossa vida. Enfim, quando a Cristina vai ao banco pedir um dinheiro emprestado, eles calculam quanto tempo é que tem de vida para que possa pagar. Enquanto que os Estados são eternos. Nos Estados são eternos. Mas é muito curioso a Cristina falar nisso, porque recentemente um banqueiro... Horta Osório, também era o que eu ia falar agora. Veio dizer exatamente o mesmo, mas nessa altura a direita portuguesa achou que sim, senhor, que é uma frase muito inteligente. Ele disse mas no caso... Ele disse que o importante não é pagar a dívida, mas que a dívida se mantenha dentro dos rácios razoáveis em relação à riqueza criada. Era exatamente o que eu queria dizer. Mas nessa altura eu fui muito atacado. Mas agora a direita calou-se perante a iminência dos mercados financeiros, que veio explicar aquilo que é o beabá da economia. É que nos Estados nós devemos ter cuidado com o rácio da dívida, isto é, com a sustentabilidade e a gestão do rácio da dívida. Não é... porque é uma ideia realmente que entrou na mente de muita gente, é a ideia que devíamos agora parar durante um ano, ou mais um ano e meio, para pagarmos a nossa dívida. Isso não acontece. A Alemanha tem também uma dívida de 90% e não estamos a ver os alemães agora pararem... Mas como é que se voltar a volta exatamente a esta questão com uma dívida nestes termos, quando se falava na regra de ouro? O mais importante é nós retermos este ponto. É que a política de austeridade, porque é uma ideia contraintuitiva, eu percebo, a ideia de austeridade, a ideia de contenção, não leva à sustentabilidade da dívida. O que leva isso sim é à redução da nossa riqueza. E quanto mais reduzimos a nossa produção, naturalmente o rácio da dívida aumenta. Eu sei que isto não é muito intuitivo, não aparece imediatamente no nosso espírito, mas é assim, quer dizer, tal como tenho dito há muito tempo, e este número vem confirmar, uma política de austeridade levada longe demais como foi levada, naturalmente alguma austeridade deveríamos ter feito, mas termos feito o dobro da austeridade que estava no nosso memorando, termos ido para além da Troika, só levou a que o rácio da dívida progredisse. E repare no que estão a dizer. No memorando inicial, o objetivo do rácio da dívida era 115%. Estamos neste momento em 129%. E dizem que é um sucesso. Bom, eu não percebo onde é que pode estar um sucesso. Quando lhe imputam responsabilidades e o acusam de ter deixado a nossa dívida pública... Sabe, é que nós já começámos a campanha eleitoral e esse tópico, a propósito de quem é que é responsável, por isso vai surgir. Naturalmente, o Dr. Paulo Portas já surgiu no seu primeiro momento de campanha eleitoral dizendo que os Sílios são os gastadores, nós somos muito poupadinhos. Bom, desculpe, há aí o engano. Não só o Dr. Paulo Portas foi conhecido por ser um gastador no governo do Dr. Durão Barroso, comprando os submarinos, como ao longo dos 6 anos em que eu fui Primeiro-Ministro, lembro muito bem do Dr. Paulo Portas na Assembleia da República a fazer sempre propostas para aumentar a despesa. Portanto, ele nesse capítulo tem pouca credibilidade. E na sua opinião, as promessas que foram feitas não foram cumpridas? Não, é exato. Repara, o Dr. Paulo Portas afirmou-se na Assembleia da República como sendo o partido dos reformados, o partido do contribuinte, e no governo fez exatamente o contrário. E agora pretende dizer aos portugueses o seguinte: vejam, eles trouxeram a Troika e nós vamos conseguir que a Troika se vá embora. Desculpe, eu acho que esta história tem um problema, é que está mal contada. É quem trouxe a Troika foi o Dr. Paulo Portas e o Dr. Passos Coelho quando chumbaram o PEC4 e nos obrigaram a pedir ajuda. Muito bem. Julgo que este tópico também será um tópico de campanha eleitoral. E certamente iremos voltar a ele. Os cortes...